O meu nome é Ricardo Zósimo e sou professor na nova SBE, sou professor de empreendedorismo e sustentabilidade, uma combinação muito moderna e contemporânea. Nós precisamos de pessoas que sejam forças de mudança e precisamos de saber para que mudança queremos ter. E por isso esta combinação é muito importante para desenvolver melhores soluções para o mundo, em especial para a pobreza. As razões da pobreza são múltiplas e estão muito interligadas. E por isso é importante ter em atenção três aspectos no combate à pobreza. O primeiro é claramente um pensamento em sistemas. A pobreza não se combate, nem em Portugal, nem no mundo, com um pensamento de monotema. Agora vamos aliviar a pobreza focando-nos na educação, focando-nos na habitação, focando-nos na saúde. Esses temas estão todos interligados, existem interdependências entre esses temas e por isso um pensamento de sistemas é fundamental para aliviar a pobreza. O que é que acontece? O pensamento de sistemas é também mais complexo, mais difícil de ensinar, menos óbvio para muita gente e por isso uma das maiores razões da pobreza persistir é não termos um pensamento de sistemas. A segunda razão é a empatia. Nós não temos empatia para com as pessoas pobres, nós temos pena. Nós não nos pomos no lugar das pessoas pobres. Nós criamos distância. E eu acho que isso é uma das coisas que eu tento fazer aqui dentro das minhas aulas, é trazer a pobreza, mas sobretudo as pessoas pobres, para dentro da sala de aula e chocar os meus alunos com essa realidade. E a realidade da dignidade humana que tem outra forma, uma forma não digna. E por isso permitir que os meus alunos experienciem, não pensem sobre a pobreza. Não se pensa sobre a pobreza, experiencia-se pobreza. Pobreza temporal, pobreza de recursos, pobreza habitacional, pobreza de saúde. Mas a pobreza não é algo que possamos criar distância. Por isso, uma das razões, outra das maiores razões que permite que a pobreza continue é que nós não temos empatia, não nos colocamos no lugar daquelas pessoas que são pobres. E por isso temos que mudar essa forma. E se calhar uma terceira razão é a partilha ou a falta de partilha de soluções para a pobreza. Nós sabemos muito sobre soluções para a pobreza, sabemos muito sobre soluções para a pobreza contextualizadas aos ambientes da Europa, aos ambientes da América Latina, aos ambientes americanos, mas estamos constantemente a reinventar a roda. E isso atrasa o desenvolvimento de soluções para a pobreza. Um caso dos Estados Unidos, uma vez estávamos a almoçar em São Francisco e saímos do restaurante e para o lado direito existiam as melhores lojas americanas. Para o lado esquerdo, 150 ou 200 sem-abrigos a viver em tendas. E nós ali no meio. E o mundo consegue pôr tanta energia a construir grandes marcas como tanta energia a aliviar a pobreza daquelas pessoas. Agora, a grande definição é, nós viramos para a direita ou viramos para a esquerda? O que é que queremos? Eu acho que isto são as três grandes razões pelas quais a pobreza persiste. A ideia de ninguém ficar para trás é um sonho. Agora, esse sonho só é possível se todos sonharmos o mesmo. É um sonho um pouco diferente dos sonhos que nós temos. Nós estamos habituados muito na nossa vida particular em sonhar os nossos próprios sonhos. Este é um sonho coletivo. Portanto, este sonho só vai ser possível e nós só vamos conseguir erradicar a pobreza até 2030 se todos quisermos sonhar o mesmo. Mas, para além disso, temos que descobrir que forma de pobreza ou que formas de pobreza queremos erradicar. Eu penso que é de um certo pragmatismo perceber quais é que são as formas de pobreza que são mais importantes erradicar. Muita gente fala da pobreza económica, não é? De quanto dinheiro cada pessoa tem para viver. E essa pobreza, nós estamos a fazer um combate muito sério em relação a essa pobreza. Mas outro tipo de pobreza, a pobreza do tempo, das pessoas se sentirem completamente agoniadas com a sua vida. Nós hoje temos em Portugal uma percentagem alta de pessoas que estão no limiar da pobreza que têm emprego. Portanto, não são pessoas cuja sociedade dispensou. São pessoas que são importantes para a sociedade, têm emprego, mas mesmo assim não conseguem chegar ao fim do mês com contas pagas, com algum dinheiro para poupar, com alguma dignidade.
E eu acho que nós, se vamos atingir esse sonho, temos que perceber que tipo de pobreza queremos erradicar. E deixo aqui três grandes ideias de pobreza. A primeira pobreza é a pobreza da dignidade, que é as pessoas não se sentirem dignas de viverem plenamente na sociedade em que nós vivemos, de não se sentirem que fazem parte, de não votarem, de não terem voz. Parece que a dignidade é só para alguns. E esta é uma pobreza que penso que é fundamental em tudo o resto que queremos fazer. A pobreza do civismo, a pobreza de queremos que as pessoas façam parte desta viagem connosco. Não deixar ninguém para trás é também ouvir essas pessoas. A segunda maior pobreza, que me parece, é a pobreza da educação. Estes novos números de PISA mostram exatamente isso. Mostram que algo temos que fazer para virar esta ideia de pobreza de educação. Que existem educações a vários níveis, educações a várias velocidades. E a terceira grande pobreza, que me parece super importante, é a pobreza do conhecimento. Nós, voltando à ideia de empatia, nós temos que conhecer as circunstâncias das pessoas pobres. Nós lá em casa temos, com os meus filhos, temos uma tradição que é todos os anos escolhemos uma associação ou uma ONG para apoiar. E durante o ano vamos fazendo pequenas coisas e apoiar esta ONG. E fomos visitar esta ONG à moita e os meus filhos perguntavam: pai, mas porquê é que nós temos que apoiar as pessoas pobres? E foi uma conversa muito interessante, não é? Porque estas pessoas, depois deles lá terem estado 2 horas com aquelas pessoas, eles não sentiram nenhuma diferença entre aquelas pessoas e nós. A única diferença é da dignidade. Aquelas pessoas não têm voz e nós temos voz. Nós podemos apoiar, escolhemos apoiar, e aquelas pessoas não escolhem a vida que têm. E isto é a razão pela qual nós, como sociedade, temos que erradicar a pobreza, para que todos estejamos ao mesmo nível de dignidade. Penso que os políticos são um espelho da sociedade que nós vivemos. E, na realidade, nós vivemos uma sociedade que aceitou viver com pobreza. E eu penso que nisso o Papa Francisco tem vindo a explicar muito bem muitas coisas, mas uma delas é porque é que aceitamos que existam pobres. Nós, como sociedade, e a sociedade política, a sociedade de educação, a sociedade daqui da nova SBE, aceitou que possam haver pobres. E eu acho que essa primeira premissa é aquela que tem que ser quebrada. Porquê é que tem que haver pessoas pobres? E, a partir daí, se deixarmos de olhar dessa maneira, então tudo muda. Deixe-me um exemplo. Como é que trazemos as pessoas pobres para o centro das decisões e não para o fim da linha das decisões? Porque é que, naturalmente, não há pessoas pobres a desenhar políticas de habitação social, políticas de educação social, políticas de apoio social. Não há lá pessoas pobres. E eu acho que isso é fundamental. Nós, como sociedade, darmos voz, mas também trazer estes atores para dentro das decisões políticas. E não achar que os políticos, a sociedade civil, os alunos, tenham resposta para fenómenos e coisas que muitas vezes desconhecem. E por isso, se me perguntar se é a vontade política que está como obstáculo à pobreza, eu diria que não. Eu diria claramente não. Acho que é esta ideia que nós aceitamos como sociedade que tem que haver pessoas pobres, tem que haver pessoas coitadinhas, temos de ter pena de alguém. E isso é uma ideia que eu discordo totalmente e que eu tento combater nos meios onde estou. As pessoas não têm que ser pobres. As pessoas não têm que existir pobres. E nós temos que fazer o suficiente para acabar com essa ideia. Eu tenho uma situação muito interessante na nossa vida. Nós temos, como muitas famílias da nossa classe, uma empregada que faz parte da nossa família. À conta da maneira como nós, como família, tratamos esta pessoa ganhou coragem para, nas outras casas onde vai, pedir coisas que até então nunca tinha tido coragem de pedir. E a razão não é porque eu sou bonzinho ou porque eu faço coisas diferentes. A razão é porque eu digo sempre a mesma coisa. Maria, estes são os seus direitos. Eu não lhes estou a dar nem mais nem menos do que a Universidade me dá a mim. A Universidade dá-me uns direitos e eu apenas pego nesses direitos e dou
exatamente os mesmos direitos. Mas o que é que isso criou nessa pessoa? Criou uma consciência de que ela é uma peça importante na vida destas pessoas, na vida da minha família, é uma peça super importante. E, portanto, pode pedir aos outros, porque tem a segurança que se em casa do, como ela me chama, do Dr. Ricardo, isto existe, então isto devia existir. E ela, estávamos a ter uma conversa muito engraçada, a vida dela modificou-se totalmente por causa desta ideia. Ela percebe que tem direitos. E isto é uma coisa muito simples de fazer, não é? Eu não sou uma pessoa super boa por fazer isto. Eu dou exatamente a mesma coisa que a universidade me dá. Quando a universidade não me dá, se a universidade me der um feriado, eu dou um feriado. Se a universidade não me der um feriado, eu não dou um feriado. Portanto, é só termos consciência de que faz sentido, não é? O que recebemos também temos que dar na mesma medida. Ela só conseguiu pedir aumentos e pedir segurança social nas outras casas porque eu disse, Maria, vamos lá ver aqui. Se alguém não lhe der segurança social, está a cometer um crime. Você tem direito a receber. Eu não estou a fazer um favor a pagar-lhe segurança social. É o seu direito. A universidade também me paga a segurança social. É o seu direito. Portanto, eu não estou... E ela, a seguir, quando arranjou outro patrão, não é? Arranjou outra pessoa para ir ela vem à minha casa às tardes. Ela conseguiu, quando negociou logo com a segurança social porque sabia, quer dizer, não tinha dúvida que eu estava a dizer a verdade, não é? Isto é um caso muito... É assim que tiramos as pessoas da pobreza. É a dar o mesmo que recebemos, não é a fazer muito mais, não é? Até agora, vou-lhe dar um seguro de saúde. Estamos a ter discussões espetaculares com uma pessoa que nunca pensou em seguro de saúde, não é? O que é que estas pessoas acontecem? Vai ao centro de saúde, tem um exame urgente para fazer daqui a 5 meses. Urgente, um exame ao rim ou assim uma coisa. E eu disse, Maria, você faz parte da nossa família. Portanto, aqui a gente trata todos da mesma família. Acha que se eu tivesse um filho que precisasse de um exame, se me marcassem daqui a 5 meses, acha que eu não tratava? Tratava. Você faz parte da nossa família. Portanto, vai ter um seguro, como toda a gente aqui em casa tem um seguro. Tem tido uma discussão muito interessante à conta destes pequenos mecanismos. Porque eu, em vez de aumentar, vou-lhe dar um seguro, que é o que a universidade me faz, não é? Dá mais um perk. Eu estou a fazer a mesma coisa. E ela, de repente, percebeu as vantagens todas que é viver noutro sistema. Viver num sistema cuja dignidade é completamente diferente, cujo acesso é completamente diferente. Eu penso que a pobreza, da maneira como olhamos para ela, é sobretudo um efeito e não uma causa. Acho que existem muitas causas, como nós já falámos, e a pobreza é um efeito de estas causas estarem a movimentar-se todas juntas. A falta de empatia, a forma como não implementamos soluções que já sabemos que funcionam, a falta de voz e de noção como sociedade que nós temos em relação à dignidade humana, e todas estas forças, dimensões a trabalhar em conjunto, resultam num conjunto de formas de pobreza. E, portanto, eu acho que a pobreza é mais um resultado, é mais um efeito do que uma causa. Eu sonho com um mundo em 2030 que seja um mundo onde as forças da sociedade se preocupem mais umas com as outras, onde a principal arma seja o diálogo, e onde nós, como sociedade, saibamos reconhecer que avançando todos juntos, avançamos melhor. E que se eu só avanço pessoalmente, e se eu avanço com a minha família, com o meu agregado familiar, estou a fazer um mau serviço ao mundo, porque estou, sobretudo, a focar-me em coisas que não têm interesse. E a grande vitória é uma vitória mais coletiva e menos individual. Nós, lá em casa, temos várias coisas que fazemos que têm a ver com isso, mas uma delas é uma política muito grande de gratidão, de tu perceberes que aquilo que recebeste te foi dado, não o ganhaste, portanto, é-te dado, e é-te dado para tu tomares conta, fazeres melhor e dar aos que vêm a seguir, àqueles que estão à tua volta. Portanto, nada do que nós temos, na realidade, faz parte do ser nosso. Claro que trabalhas, ganhas o teu dinheiro, fazes isso tudo, mas as oportunidades que tens, todas as coisas que tens, foram-te dadas, foram-te oferecidas. E, portanto, seres agradecido em relação a isso
é fundamental para o mundo que em 2030 vai precisar deste tipo de competências, não é? Competências de agradecimento, competências de perceber o valor dos negócios, competências de imaginar até criatividade e imaginação de um mundo que possa ser realmente diferente e realmente mais digno e mais justo across the board. A questão do envolvimento cívico na pobreza é fundamental para conseguirmos aliviar as condições de pobreza. Como falei, eu penso que a pobreza é mais um efeito e menos uma causa. Penso que as famílias e uma grande unidade que está em transformação, uma grande unidade da sociedade que é a família, que está obviamente em transformação grande neste momento, mas as famílias têm que conseguir olhar para as causas que os apaixonam e fazer algo sobre elas. Seja ela a pobreza energética, seja ela a pobreza ambiental, a pobreza económica, nós, à nossa volta, temos que nos perguntar como é que estamos a contribuir para o aumento da pobreza ou para a diminuição da pobreza da nossa casa e daqueles que estão à nossa volta. Portanto, esse é um passo fundamental, o envolver-me, o involucrar-me nisto. Um segundo passo, em relação à desigualdade, que vem disto, não é? Eu, ao aproximar-me da pobreza, ao tratar as outras pessoas com a mesma dignidade com que eu gostaria de ser tratado, de repente apercebo-me que as diferenças entre mim e alguém que vive em condição de pobreza são 3 ou 4 decisões. Deixa-me dar-te um exemplo. Eu fiz durante muitos anos, e antes de uma carreira internacional que tive durante 16 anos, fiz durante muitos anos apoio aos sem-abrigo, em Lisboa, com a comunidade Vida e Paz. A diferença da vida daquelas pessoas e a minha vida eram 3 ou 4 decisões. Chatearam-se com os pais e saíram de casa porque estavam chateados com os pais. Quem nunca bateu com a porta e saiu de casa? Mas não tinham uma rede de apoio e por isso ficaram a primeira noite a dormir na rua. Quem nunca teve o desejo de não voltar para casa e ficar a dormir e não querer mais falar com os pais? Primeira decisão. A decisão de um pai ou de uma mãe, de uma família que a seguir a um momento destes te acolhe e que tu tens a maturidade para falar ou não. Segunda decisão. O dinheiro começou a faltar e roubaste uma coisa numa loja. Quem nunca? Brincadeiras de adolescentes, todos os adolescentes têm este jogo, tentar roubar um par de meias aqui ou uma banana no supermercado. Agora, nós, quando somos apanhados, temos a capacidade de explicar que é uma brincadeira, que é tu quando estás na rua e és apanhado, perdeste a capacidade de explicar. Outra decisão. A partir do momento em que perdes a capacidade de explicar e não és novamente acolhido dentro do teu meio, dentro de uma estrutura, o que é que te acontece? A polícia e os serviços sociais começam a tomar conta de ti. Vais a primeira vez preso. Primeira vez que vais preso, tens cadastro. A partir desse momento, 3 decisões. 3 decisões. Qualquer um de nós podia ter tomado. 3 decisões. A partir do momento em que tens cadastro, a tua vida muda totalmente. E, portanto, a diferença, se houve algo que eu aprendi em relação a estar com pessoas que estavam em situação de sem-abrigo, era que a diferença entre a vida delas e a minha era pequenos pormenores. Eu era articulado, portanto, podia roubar uma banana no supermercado e, de alguma forma, safar-me, ou não, ou ficava cheio de medo e deixava que a segurança e que os seguranças e a polícia tomassem conta de mim. E, portanto, eu acho que isto é muito importante. Nós percebemos que tirar a desigualdade é, sobretudo, perceber mais o que nos aproxima e menos o que nos divide. Mais aquilo que estas pessoas todas têm em ligação comigo do que aquilo que têm de diferente de mim. E acho que isso é o primeiro ponto de tirares o des e passares a viver numa sociedade que olha com naturalidade para as questões da igualdade. Queria só também, se calhar, terminar por falar na igualdade de género. Penso que é uma coisa muito importante e que é um traço da sociedade que nós temos hoje, que é um traço fundamental. Nas minhas equipas, por escolha, são equipas mistas. Dá muito mais trabalho, mas também dá muito mais gozo e permite fazer coisas totalmente diferentes. Agora, exige
que nós tenhamos uma capacidade de diálogo, exige que tenhamos uma capacidade de diálogo, uma capacidade de entender uma equipa mista de uma forma totalmente diferente. Então, com as minhas equipas, quando alguém entra na minha equipa, eu tenho várias conversas. Uma delas é sobre igualdade de género. E uma delas é sobre igualdade de oportunidades, igualdade de género, como é que vamos fazer quando uma coisa deixar a outra pessoa desconfortável, como é que vamos falar quando alguma coisa me deixar a mim desconfortável, e abrir um espaço, que é um espaço que não existe, que toda a gente toma como um espaço natural, mas que na realidade não é natural, não existe. E, portanto, abrir esse espaço para que exista diálogo sobre coisas que são importantes. Acho fundamental hoje em dia, numa sociedade que queremos que seja de género neutro, no sentido em que não beneficie nem as mulheres nem os homens, que beneficie ambos em conjunto, que tenhamos estes espaços de diálogo. Agora, os homens, por vezes, são meios totós, não é? E não sabem, não têm a capacidade e a intencionalidade de conseguir esta conversa, e as mulheres, muitas vezes, são muito julgativas, rápidas demais a julgar. E, portanto, esta combinação é explosiva, não é? Uns são ignorantes, os outros são muito rápidos a julgar, cada um junta-se no seu corner. E eu acho que é aqui que nós temos que criar este espaço, um verdadeiro espaço de diálogo. E eu tenho muita sorte, porque tenho muitas mulheres à minha volta que sabem que este espaço de diálogo comigo existe e que é um espaço de igual para igual. Portanto, não é um espaço onde eu, nas minhas equipas, só por ser chefe, vale mais. Não, é um espaço de igual para igual, mas é um espaço que é construído. E eu acho que isto é um passo muito importante para nós tirarmos a desigualdade da questão do género e realmente começarmos a falar de assuntos que valem a pena falar, em questões de quando e como é que vamos ajudar as mulheres a desenvolver, e quando e como é que vamos ajudar os homens a desenvolver, e quando e como é que vamos ajudar que equipas mistas sejam mais fortes e construam coisas mais fortes, inclusive para a erradicação da pobreza.